muito bem-vindos a mais um Alumni Talk. Hoje temos aqui um convidado muito especial, que eu costumo sempre dizer que é um dos professores que mais marcou nesta Escola Nacional de Saúde Pública. Hoje temos connosco o professor Francisco Ventura Ramos, que eu apresentaria como, antes de mais, administrador hospitalar, diplomado da Escola Nacional de Saúde Pública, docente, político, também, e também já passou por vários cargos de gestão, nomeadamente o último que me recordo do IPO. Os cabelos brancos mostram bem que já Eu passei por vários sítios. Eu diria que os cabelos brancos são sinal de experiência e de charme, isso, portanto, fica tudo muito bem. Queríamos, antes de mais, agradecer a disponibilidade. Eu que agradeço, é um gosto estar aqui ainda por cima com a Maria. Muito obrigada. Gosto muito de si e do seu trabalho. Muito obrigada, é recíproco. E é de facto para nós um enorme gosto e gostava de começar exatamente por aqui. E apresentei como administrador hospitalar. Gostava um bocadinho que nos contasse o percurso até chegar a estas paredes, porque é esta decisão, e contar um bocadinho, conhecemos um bocadinho melhor quem é Francisco Ramos. A administração hospitalar é o fruto do acaso, ou seja, nenhuma razão especial, portanto, ou seja, a minha infância, adolescência, sou um rapaz de classe média em Lisboa, sem nenhum evento extraordinário. Entrei no ISCTE em 73 e, portanto, o 25 de Abril aconteceu no primeiro ano do curso de Economia, quer dizer que o curso, enfim, foi um bocadinho para o atribulado. Terminou em 78 e terminou quando cá estava o FMI pela primeira vez. Portanto, a primeira intervenção externa do FMI estava a decorrer quando eu terminei o curso. Portanto, estávamos em crise económica, desemprego e, portanto, arranjar emprego, mentira. E, portanto, na prática, depois apareceu a hipótese do curso de administração hospitalar e acho que posso dizer, à falta de outra coisa que fazer, vim fazer o curso de administração hospitalar. E, de facto, gostei. Ou seja, como economista, percebi que a saúde era uma coisa onde a economia se aplica, onde os princípios de gestão se aplicam, mas de forma diferente. Ou seja, não é exatamente a mesma coisa ser gestor numa entidade de saúde do que ser gestor na maior parte das outras entidades. E acho que foi isso que fez com que gostasse muito de trabalhar em saúde e trabalhar nos hospitais. Na altura o curso também era de 2 anos, com a parte letiva... O curso também era de 2 anos, tinha uma enorme diferença, que na altura a escola ainda pertencia ao Ministério da Saúde. E provavelmente, enfim, alguns de vocês dirão tempos de vacas gordas e, portanto, pagaram para fazer o curso, em vez de ser eu a pagar propinas para fazer o curso. Nesse tempo, os alunos eram selecionados, como hoje, e tínhamos uma bolsa de estudo. E, portanto, foi, digamos, a minha primeira fonte de rendimento regular foi a ser estudante do curso de administração hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública de 79 a 81. É espetacular. E depois fez os com estágios experiências também. interessantes, sim, que aliás foi um fenómeno ouvir. interessante, que foi, por exemplo, os administradores hospitalares nunca puderam fazer greve, a carreira da administração hospitalar é de 1980. Quer dizer que no final de 79 os administradores hospitalares na altura estavam em guerra com o governo, reivindicando a existência da carreira. Fazer greve era um bocadinho não muito inteligente, porque provavelmente, apesar da importância claríssima para toda a gente do papel dos administradores hospitalares nos hospitais, se calhar se tivessem feito greve ninguém dava por isso, portanto não optaram por isso. A forma de protesto que arranjaram foi deixar de colaborar com a escola. E, portanto, a minha experiência enquanto estudante era exatamente à espera que os administradores deixassem de fazer guerra com o governo e para nos recebessem para os estágios que tínhamos que fazer. O que, enfim, também foi uma experiência interessante, que deu logo para perceber que este é um mundo interessante, fascinante, mas onde as coisas, não é, as guerras normais da vida, até para conseguir uma carreira de administração hospitalar também se aplicam.
Mas gostei digamos, sobretudo dos desafios e do pensar um bocadinho diferente. Portanto, é um campo onde se pode aplicar os raciocínios, os instrumentos económicos e de gestão, mas com características diferentes, ou seja, não pode ser exatamente como aprendemos nos livros da faculdade. Sim, sim. De facto, acho que este curso tem esta enorme vantagem, que é de A área de saúde tem essa vantagem, ou seja, temos que aplicar todos os princípios e todos os instrumentos de gestão que se aprendem nos cursos de gestão, mas de facto isto funciona de forma diferente, ou seja, as variedíssimas razões que estamos a falar, digamos, os clientes são pessoas dependentes, são pessoas, digamos, com problemas, digamos, não são tem muita dificuldade de estar de igual tamanho, tem muita dificuldade em se afirmarem coisas como a soberania do consumidor, essencial para qualquer outro negócio. E, portanto, isso quer dizer que tem que haver outras preocupações e outros instrumentos para conseguirmos fazer bem o nosso papel. Sim. E isso, portanto, levou-me, enfim, a fazer a profissão de administrador, portanto, começando num serviço também algo icónico, serviço de urgência, serviço comum de urgência dos hospitais civis de Lisboa. Que foi, digamos, também um choque muito razoável. Que é uma imersão na realidade exatamente, o que é a realidade dos nossos hospitais. Os doentes em macas no corredor não é uma inovação recente, em 1981 já existiam e, portanto, era uma das minhas primeiras tarefas diárias, cotidianas, de manhã, era ajudar o diretor da urgência, o Dr. Castelo Branco Mota, a encontrar vagas nos vários no Hospital de São José, que era perto, nos Capuz, no Correio Cabral, no Desterro, que ainda funcionava em altura, para, de facto, podermos tirar os doentes do corredor, do famoso corredor de São José. Depois, a parte que também, mais uma vez por acaso, pouco tempo depois, fui convidado pelo professor Correia de Campos para colaborar aqui na escola como assistente de Economia da Saúde. E isso foi também, digamos, um fator que, por sorte, me agradou muito, ou seja, desenvolver a vertente de economia, exatamente a economia da saúde e o ambiente aqui na escola, que foi muito útil. E outro ponto de sorte foi também ser convidado pelo professor Augusto Mantas, o responsável pela gestão financeira do Ministério da Saúde, para colaborar com ele no que era um método de financiamento hospitalar, à época super inovador, uma vez que era, digamos, o método de pagamento por atividade realizada, ou seja, já não, o que à época era muitíssimo inovador, não ser um pacote global ou assim as diárias, mas que era de facto curioso, porque além de pagar os doentes tratados em internamento, em consulta, em urgência, a tabela de financiamento dos hospitais tinha coisas como quilómetros percorridos pelo serviço de transportes, refeições servidas, quilos de roupa lavada. Portanto, havia nessa altura já a preocupação de financiar o que era a atividade do hospital e que, aliás, vigorou até depois ser o GDH, o financiamento por GDH entrar em vigor. Mas, portanto, eu chegar a esta vida foi os acasos da vida, quer dizer, ou seja, o ter acabado o meu curso de Economia em época de crise económica e, portanto, ter estado um ano desempregado e, portanto, o curso de Administração Hospitalar servir como alternativa a esse desemprego e depois dois convites também que muito honraram e agradaram, do professor Correia de Campos para a escola, do professor Augusto Mantas para o Departamento de Gestão Financeira e, portanto, enfim, esses meus dois interesses que mantive ao longo da vida, a economia da saúde e os dinheiros nos hospitais. Um feliz acaso, diríamos nós, que tivemos a sorte de ser seus alunos. Sim, muito obrigado, mas sabe que eu, ao longo da minha vida,
Acho que isso quase que fez disso uma filosofia de vida, quer dizer, ou seja, nós podemos certamente construir um plano magnífico para as nossas vidas. E já julgo que isso será possível e há quem o consiga fazer. Enfim, a minha análise é que quando temos condições individuais para o fazer já é demasiado tarde, quer dizer, portanto, na realidade as coisas acontecem por acaso, quando o nosso mérito é conseguir agarrar essas oportunidades ou deixá-las passar, porque às vezes não temos também condições para as agarrar. Não acredito muito nessas programações muito elaboradas de um percurso de vida. Não me parece assim. Regras quadro quase, não é? Acho que isso normalmente é feito por outros e às vezes sim. até pode dar resultado, mas Sim, enfim, mas... não me parece. E gostava de, aproveitando também esse desafio que teve do professor Correia de Campos para ser docente desta casa, que a atividade que ainda hoje exerce, e antes de falar de outros desafios do professor Correia de Campos que teve ao longo da sua vida, que eu também gostava, se me permitir, de ouvir um pouco, ouvir a sua experiência, antes de passar isso, gostava de também dizer uma coisa que a mim me diz muito. Eu acho que, de facto, independentemente das nossas formações de base, economia, direito, sociologia, enfermagem, medicina, ou o que seja, acho que depois a escola nos dá, de facto, ferramentas para nós percebermos um bocadinho o mundo da saúde. E acho que a escola o tem feito muito bem ao longo dos últimos anos. E gostava, e claro que tem tido também um papel importante nessa definição, porque é docente desta casa e, portanto, evidentemente que teve, mas gostava também que para quem imaginar que de repente liga aqui este podcast e que nos está a ouvir assim pela primeira vez, o que é que a escola tem tão distintivo para que nós, de facto, possamos continuar a formar tão bem pessoas com tanto relevo na área da saúde? Duas coisas que eu acho que são muito importantes. A mais relevante, digamos, dessas características é a multidisciplinaridade. Ou seja, e essa é provavelmente a principal característica da escola, sendo uma escola de saúde pública e tanto focada, obviamente, digamos, na saúde das pessoas. O facto de a escola, desde a sua origem, ter médicos, não médicos, gestores, sociólogos, epidemiologistas, matemáticos, bioestatísticos, ou seja, desde o primeiro dia em que se entra nesta escola, se percebe que para tratar da saúde pública são vários saberes que são necessários e são importantes. E, portanto, isso, se alguém acha que pode, digamos, postular muito a sua área, que a sua área é muito importante, seja ela qual for, que consegue resolver as coisas, que consegue abarcar todos os saberes, não. Isso não é possível, isso não acontece. E a escola é um excelente exemplo para isso. Ou seja, por parte que toca, professores extraordinários, portanto, mais uma vez, o professor Augusto Mantas, para questões do financiamento, o professor Eduardo Caetano, enfim, com o seu rigor nas instalações e nos equipamentos hospitalares, o professor Aloísio Coelho, com as questões da saúde pública, a professora Amélia Leitão, com a epidemiologia, enfim, variedíssimos mestres, digamos, muito relevantes, com variedíssimos saberes. Isso dá uma humildade e um se procurar digamos, uma preocupação em ter a colaboração dos outros e em ter que trabalhar com os outros. Isso é muito relevante e acho que esse é um contributo que a escola dá, ou seja, que é pôr vários saberes em conjunto, a trabalhar em conjunto e trabalhar com os alunos para que no fundo dessa mistura saia, de facto, algum contributo para um maior conhecimento. E depois uma outra característica que me parece muito importante é uma dimensão limitada. Ou seja, a escola, quem passa pela escola conhece de facto a escola no seu todo, conhece todos os serviços de apoio, a biblioteca, os serviços académicos, os secretariados, os professores, e portanto é um ambiente agradável, nada contra as grandes escolas, as grandes universidades, mas no fim do dia, digamos, há sempre uma certa frieza, certo afastamento entre as pessoas que aqui não se verifica. A escola tem também um trajeto, a escola, enfim, eu
fui aluno da escola, sendo a escola ainda um serviço do Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde teve a preocupação de criar uma escola para formar quadros de saúde pública, de administração hospitalar e de saúde ocupacional. Foram, portanto, 3 áreas muito diferentes, mas que têm sabido coexistir ao longo dos anos. Julgo que este caldo, esta cultura, digamos, de multidisciplinaridade, de integração entre o que se chamam profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, tecnologias de saúde também, com outras profissões, mas claramente destinadas e vocacionadas para a saúde. O caráter científico, depois que a escola foi ganhando, à medida que foi afirmando no seio da Universidade Nova, leva de facto a que haja aqui um ambiente muito próprio e muito interessante. O que se passou recentemente durante a pandemia, digamos, acho que é um bom exemplo disso, quer dizer, ou seja, eu diria que quando toda a gente, digamos, ficou muito aflita e agora como é que reagimos perante uma situação destas? De facto, a escola soube organizar-se e soube estar disponível para, mais uma vez, ajudar naquilo que, digamos, que é o seu possível contributo e integrar claramente os grupos que estiveram, digamos, no fundo, a auxiliar a tomar decisões. E acho que isso revela bem, digamos, a mais-valia da escola, que é, perante situações complexas, juntar vários saberes e, portanto, poder ter propostas mais úteis e menos setoriais. Muito construtivas, não é? Sim, eu acho que... Tentando isso. Sim, eu acho que o ambiente, como dizia, que se vive aqui, desta multidisciplinaridade, é aquilo que depois nós temos, são quase ferramentas que nos ensinam a trabalhar e viver nos hospitais, não é? Uma certa cultura, digamos que enfim, já há tempos com mais, digamos que isso se verifica mais, que há professores aqui a tempo inteiro, mas também a prática de boa parte do corpo docente, digamos, seja de serviços centrais do Ministério, seja de unidades de hospitais, públicos, privados, e portanto isso faz com que os alunos também facilmente contactem, percebam e contactem com protagonistas, o que chamamos de protagonistas da vida real, seja lá o que isso queira dizer. Sim, mas a escola tem muito de chamar os alunos, pessoas que estão mais não têm essa vertente académica pura e dura, mas que ajudam na formação académica com a experiência, não é? Ou seja, a cultura da escola é muito isso, quando a questão da multidisciplinaridade, portanto, pessoas com uma vocação mais académica, com pessoas claramente com uma vocação mais da prática, da experiência, do cotidiano, de variedíssimos saberes. Essa é a cultura da escola e aquilo que é a grande mais-valia que hoje é sedimentada por uma cultura, digamos, por regras universitárias e atenção, estou-me a esquecer, por exemplo, das questões internacionais, nomeadamente com países da CPLP, do Brasil, países africanos, digamos que também há uma longuíssima tradição de quer alunos desses países virem fazer a formação aqui à escola, quer a escola tentar também ter ações de formação lá, colaboração da escola na Organização Mundial de Saúde e outras organizações internacionais. Portanto, há claramente uma dinâmica que a escola, digamos, construiu ao longo destes 40, 50 anos, que ainda hoje se mantém e claramente que a utilidade ficou bem visível agora na pandemia recente que atravessamos. Sim, acho que a escola, sim. Sim, esperemos que sim. Eu acho que a escola teve... Eu sempre achei que a escola era um organismo muito discreto, com imensa... Sempre senti e acho que o exemplo que deu é muito interessante, porque de facto na pandemia, quando foi necessário e foi chamada, foi um sim muito participativo, mas muito construtivo, humildemente construtivo. E de facto acho que isto é uma marca muito relevante desta escola. Uma das coisas que me orgulha, digamos, enquanto membro da escola, foi não ter visto pessoas da escola armados em especialistas de última hora, digamos, aproveitando a ocasião para ligar à televisão. Isto é muito bom. Sim, foi muito uma esta palavra marca. muito especial também para a professora Carla Nunes, infelizmente desaparecida.
este ano e que foi ter um papel inexcedível, exatamente liderar uma equipa de gente, de dar cara e de liderança e de entusiasmo, no fundo, exatamente puxar pela escola para afirmar o conhecimento que adquiriu. Na exata medida, não é? Sem excesso de protagonismo, mas não deixando de responder. De facto, acho que de facto também se deve muito a essa liderança extraordinária dessa senhora que tão precocemente nos deixou. Gostava também de apresentar-me como administradora hospitalar, apresentei-me também como, e vou só no final, é que vou fazer aqui perguntas um bocadinho mais curiosidade, mas também como executivo, não é? Fui presidente, nomeadamente, do IPO, e eu, quando estava a pensar nas perguntas, o professor Francisco Ramos passou assim por várias fases do nosso Serviço Nacional de Saúde. Viveu os SPAs, viveu os SAs, com a unidade de missão que de repente quase um admirável mundo novo nos hospitais, sinto eu vivi essa experiência, não sei se tem, e as EPS, portanto, viu aqui várias quase fases do Serviço Nacional de Saúde, de enormes mutações, como digo, dos SPAs para os SAs, para os EPS, as ULS, gostava de e depois foi presidente de um hospital importantíssimo. Sabe, Maria, uma das coisas que nas aulas de Economia da Saúde nós dizemos sempre que caracteriza, digamos, a produção de cuidados de saúde é a incerteza. E incerteza também da forma como nos organizamos e financiamos os nossos cuidados, ou seja, pelo mundo inteiro, esta é a realidade. Ou seja, nós não temos a certeza de qual é a melhor forma de organizarmos a prestação de cuidados de saúde, nem sequer de a financiar. Continuamos à procura e a melhorar e a tentar encontrar. E de facto, quer dizer, ao longo já fez 41 anos que de facto que estou na profissão. Aliás, portanto, o Serviço Nacional de Saúde é de 79, 79 foi o ano em que entrei nesta escola como aluno. E, portanto, acompanhei, de facto, tive a oportunidade de acompanhar os 40 e poucos anos do Serviço Nacional de Saúde. De acompanhar, exatamente, ou seja, fiz parte também de um grupo de trabalho liderado pelo professor Vasco Reis sobre o estatuto jurídico do Hospital Português, que era exatamente uma tentativa de que o estatuto, digamos, de serviço público, do setor público administrativo, não se adequa ao que é um hospital. E, portanto, a tentativa de chamarmos a atenção, de facto, um modelo mais empresarial era o que faria sentido. Aliás, deu origem ao Hospital da Feira, quase, portanto, um modelo híbrido, depois quase replicado no Parlamento de Algarvio, no Hospital de Portimão, isto no final dos anos 90 e depois, enfim, em 2002, com a criação dos Hospitais de Sociedade Anónima, que no fundo vai consubstanciar este modelo empresarial, enfim, para além de dar jeito, que como se tinha criado o euro e criado as regras de Maastricht com 3% de limite de déficit público, retirar os hospitais desse déficit também há de ter dado jeito. Mas isso é evidente, quer dizer, ou seja, a desadequação e eu diria mesmo o caráter obsoleto das regras da gestão dentro da administração pública, claramente que as desrecomendam para a utilização em instituições como os hospitais ou como as universidades, onde agora estamos. E, portanto, nessa altura já havia uma tentativa, havia um movimento forte para que isso acontecesse. Havia as tentativas possíveis, digamos, de autonomizar os hospitais. Aquele modelo de financiamento que eu lhe falava há pouco já era assim uma coisa diferente no panorama, digamos, da administração pública. E, de facto, houve um caminho muito interessante e importante até, diria, 2010, de
melhoria das regras do funcionamento dos hospitais. A impressionalização consumou-se em 2005, com a mudança de governo, digamos, a mudança foi, enfim, aparentemente simples, de sociedades anónimas para entidades públicas empresariais. Isso tinha a ver claramente apenas com o sinal político de não intenção de privatização dos hospitais, que os responsáveis anteriores do Luís Filipe Pereira diria certamente nunca lhe passou pela cabeça, mas não fosse o diabo de Celas, não fosse o diabo de Celas, entendeu-se na altura que o modelo adequado era o da entidade pública empresarial. E de facto até 2010, portanto, o nível de autonomia que se conseguiu atingir, digamos, máximo, ou seja, durante 3 ou 4 anos, aos hospitais e entidades públicas não se aplicou sequer o Código da Contratação Pública. E devo dizer que os resultados não foram maus, pois em 2008, digamos, veio a exigência por parte do governo de que não deveria haver entidades públicas fora digamos, dessa aplicação, e portanto passou a aplicar-se, mas os resultados da não aplicação do Código da Contratação Pública diria até foram bons, em termos de custos e, enfim, de agilização de procedimentos para que os hospitais funcionassem. Por razões que todos nós conhecemos, a famosa troika, a assistência externa e a necessidade de controlar e de reduzir a despesa, digamos, tudo isto se esboroou nos últimos 10 anos, enfim, não propriamente por um castelo de cartas, mas quase, porque, digamos, aquilo que, enfim, que provavelmente durante primeiro, enfim, 2011, 2012, era indispensável que era que o país gastasse menos e, portanto, todos os mecanismos de controle do Ministério das Finanças sobre tudo o que era a administração pública e anexos foram construídos de forma muito forte para que de facto a despesa fosse controlada, e isso aconteceu e, enfim, diga-se a bom da verdade que os efeitos perversos só não foram muito piores graças ao excelente ministro que tivemos, o Dr. Paulo Macedo, que de facto, enfim, num ambiente completamente adverso, sou bem testemunha disso, conseguiu defender o interesse do Serviço Nacional de Saúde até onde foi capaz, num ambiente muitíssimo adverso, porque, digamos, o que interessava era gastar menos, fosse qual fosse a consequência para o funcionamento das entidades. E depois, desgraçadamente, também nos 7 anos que seguiram, não fomos capazes de reverter essa situação. E, portanto, aquilo a que assistimos hoje de que é preciso libertar o Ministério do Serviço Nacional de Saúde do Ministério das Finanças, é verdade, porque os mecanismos de controlo que foram instituídos em 2011 e 2012, para, de facto, a máquina das finanças controlasse tudo o que é despesa pública, infelizmente, 10 anos depois continuam a verificar-se, continuam a estar de pé e, portanto, aquilo que, no fundo, a Maria pergunta, bom, ao longo da minha vida o que é que eu assisti? De facto, há 30 anos tive a oportunidade de colaborar em estudos e movimento para que os hospitais ganhassem autonomia e a sua gestão fosse o mais possível empresarial. Isso foi possível de concretizar e, infelizmente, nos últimos 10 anos tenho assistido a um movimento exatamente contrário de voltar a aproximar os hospitais, digamos, de qualquer entidade, digamos, com uma gestão muito limitada, sobretudo dependente de entidades perfeitamente legítimas e compreensíveis como as finanças, mas que naturalmente tornem o desenvolvimento digamos, destas entidades. E por isso, de facto, o balanço tem coisas muito positivas, naturalmente, ou seja, o que assistiu ao longo destes 40 anos há coisas magníficas,
mas outras menos. E a experiência no IPO, enfim, um momento, digamos, há vários momentos, digamos, de impotência, mas que no fim do dia, lutando e fazendo valer os nossos pontos de vista, muitas vezes consegue-se ultrapassar as dificuldades. Isso eu não tenho dúvida, mas de facto muitas vezes é muito difícil, ou será pelo menos, para não usar essa expressão de difícil, mas muito desafiante. Inadequado, vamos lá ver. Sim. Trabalharmos com instrumentos desadequados é uma coisa que torna as coisas mais difíceis. Sim. E, portanto, era certamente bem mais útil e mais fecundo para todos se pudéssemos dotar os organismos públicos de mecanismos de gestão bastante mais eficazes. E acho que é possível, quer dizer, ou seja, acho que esta é uma guerra que vale a pena ter, porque questões de controle, de avaliação prévia, são sempre bem-vindas, digamos, isso será sempre bem-vindo. Acho que já todos entendemos que enfim, estou preocupado mesmo com este modelo que agora se está a desenvolver, digamos, da direção executiva. Naturalmente tenho muita confiança no professor Fernando Araújo, andei com ele já várias vezes, eu secretário de Estado, ele dirigente, ele secretário de Estado, eu dirigente, e, portanto tenho um enorme respeito pela pessoa do professor Fernando Araújo. Mas também sei que esta é mais uma tentativa de centralização da gestão do Serviço Nacional de Saúde. E que eu acho que sempre que se descentralizou, sempre que se deu autonomia à periferia, o Serviço Nacional de Saúde progrediu e avançou. Às vezes, enfim, titubeante, cambaleante, fazendo asneiras, tropeçando, mas o resultado final foi sempre progresso, avanço, melhor serviço às populações, maior abrangência dos serviços. Portanto, foram sempre coisas positivas. Espero que seja possível e que nomeadamente, o futuro diretor e o atual diretor executivo tenha a arte e o engenho de saber equilibrar o que é uma responsabilidade central e global pelo serviço com autonomia e responsabilização digamos, dos diversos elementos, porque o modelo em si não me parece que seja um modelo muito atrativo. Sim, sempre concordo. E não seria justo da minha parte também não dar esta nota de que acho que, tendo tido a experiência por 5 vezes governativa como secretário de Estado, é muito, e para nós alunos que ouvíamos nas aulas falar dos temas como agora falou, para nós foi também muito, quase que, muitas vezes o que acontece é que os políticos, ou melhor, os professores universitários dizem uma coisa nas suas aulas e quando têm a capacidade fazer. Exatamente, e portanto muitas vezes às vezes dá muito jeito. Não foi o seu caso, e de facto eu acho que senti, e eu até na altura, numa das vezes que foi secretário de Estado, estava na administração de um hospital, e digo isto sempre com muita verdade, senti verdadeiramente que foi um ministério que tentou empoderar com muita responsabilidade os conselhos de administração. Isso é a forma que tem que ser. Isso. Ou seja, foi possível, e enfim, com a liderança do professor Correia de Campos, isso foi possível fazer. Enfim, aliás, provavelmente foram. Eu até chegar ao IPO diria que esses 3 anos que foi secretário de Estado do professor Correia de Campos foram os anos mais proveitosos da minha vida profissional. Depois dos 6 anos do IPO rivalizam muito com isso, porque o IPO também é uma coisa muito especial, muito atrativa, e é de facto muito gratificante poder trabalhar no IPO, e portanto
gostei muito também, tenho muitas saudades de Icaiói, mas enfim, não voltarei a onde foi muito feliz. Mas isso é essencial, quer dizer, ou seja, digamos, numa organização, digamos, desta dimensão, 150 mil pessoas, digamos, por todo o país, com condições muito diferentes, as pessoas têm que ser responsáveis, têm que ser autónomas e responsáveis e responsabilidades. Portanto, é aí que se deve pôr, digamos, o acento tónico na organização e no desenho político do sistema. E era bom, eu felizmente tive a oportunidade ao longo da minha vida, como a Maria disse, digamos, ter várias vezes desempenhado funções políticas como Secretário de Estado da Saúde, que, enfim, mais uma vez em momentos mais úteis, mais fecundos, menos fecundos, mas enfim, tenho muito orgulho de ter feito. E depois tive a sorte de passar, digamos, coisas tão diferentes como a Direção-Geral de Saúde. Sou Diretor-Geral de Saúde, ou seja, o professor Constantino Sá Clarice, como é uma referência, digamos, dos nossos dirigentes de saúde das últimas décadas. Tive sorte de ser gestor de fundos europeus no Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu. Tive a sorte imensa também de ser dirigente do INA, do Instituto Nacional de Administração, e de perceber que há de facto questões de toda a administração pública e há especificidades da administração pública que muitas vezes não nos apercebemos e somos extremamente injustos a olhar para alguns serviços públicos e, enfim, o que é que eles não funcionam melhor. A administração pública há uma questão de cultura também que é muitíssimo importante para que as coisas... A administração pública que está cá hoje esteve cá há 20 anos, estará cá daqui a 20 anos. Querer mudanças super rápidas, tipo, enfim, os unicórnios agora e os empreendedorismos, isso não é próprio para uma administração pública que deve servir de âncora ao funcionamento de uma sociedade. E, portanto, há que respeitar exatamente essa lógica da administração pública. Não pode ser um boteco, digamos, de experimentalismo de novos modelos de gestão. Mas, enfim, tive sorte, portanto, também de passar por lá, tive sorte de ser gestor do IPO, que é uma casa magnífica, digamos, de estudo, de gestão, de empenho profissional, de abertura à sociedade, digamos, de associações de doentes que lá passam, de investigação, de ligação às universidades, de excelência no trabalho, ou seja, claramente, digamos, que o trabalho que se faz ali é do melhor que se faz no país e provavelmente no mundo. E, portanto, isto também para dizer que concluo que vale a pena em cada patamar da administração fazer o melhor que somos capazes e tomarmos as iniciativas que entendemos que devemos tomar. O pior que nos pode acontecer, e a pior postura que um responsável pode ter, que não tenho condições, eu fazia mais, mas não me dão condições. E isso é o pior, digamos, que um responsável pode ter. Quando essas coisas acontecem, é sinal que, de facto, falta abanar as consciências e abanar esses espíritos, eventualmente convidar algumas pessoas a mudar de ocupação, porque isso é péssimo. Ou seja, em cada nível é possível fazer melhor, é possível reivindicar as condições e elas às tantas até se conseguem obter, enfim, com mais ou menos dificuldades, já falamos por isso, ou seja, que provavelmente há muitas situações em que, se as condições existissem à partida, os resultados podiam ser melhores, mas também depende muito do nosso empenho, da nossa vontade e da nossa, também já sabemos, da nossa liderança em trazer outros connosco para essas batalhas. Sim. Eu estava tentada, até porque está a ser muito interessante, mas temos aqui alguma limitação de tempo, mas estava tentada a pedir-lhe um conselho
para um diplomado da Escola Nacional de Saúde Pública, mas eu acho que acabou de dar o melhor, que é esse mesmo, é nós em cada sítio que estamos, darmos o nosso melhor e não nos acomodarmos. Sabe que na última sessão deste curso, o professor Vasco Reis disse daquelas coisas que nunca se esquece. Um dos hospitalar tem que estar sempre preocupado. Faz parte da natureza, digamos, do seu papel, das suas funções. E o passo seguinte é, se estamos preocupados, quais são as soluções? Ir à procura das soluções para baixar esse nível de preocupação e ir ao nível de preocupação seguinte. E esse é provavelmente também digamos, o encanto de trabalhar nesta área. É um pouquinho esse, quer dizer, ou seja, não há nenhuma organização perfeita. E, portanto, a busca de fazer melhor no dia seguinte, a busca de organizar melhor as coisas, a busca de envolver melhor mais as pessoas, a busca de perceber o que as pessoas querem. Uma coisa que eu deixei por fazer no IPO, que era ter formas de saber o que é que os utilizadores do IPO de facto querem que o IPO faça. Porque uma das coisas que eu não acredito é que nós, profissionais de saúde, saibamos o que as pessoas querem. Temos a mania que sabemos, mas não sabemos. E, portanto, isso faltou fazer, ou seja, enfim, várias conversas tive sobre isso, mas depois não houve possibilidade de fazer. E certas coisas que podem melhorar muito o funcionamento, ou seja, se estivermos genuinamente interessados em perceber o que é que os doentes, os utilizadores, esperam de nós e tivermos a preocupação de ir ao encontro dessas expectativas, isso é uma busca permanente de melhoria e acho que isso é muito desafiante, sobretudo se soubermos também definir quais são os patamares intermédios para não ficarmos sempre muito desiludidos, porque nunca lá chegaremos. Mas das utopias que vale muito a pena perseguir e tornam esta profissão apaixonante. Professor Francisco Ramos falou do encanto da profissão. Eu vou terminar dizendo que foi um encanto este bocadinho. Agradecer mais uma vez a disponibilidade, os ensinamentos e as partilhas que hoje esteve aqui connosco. Gosto de agradecer, sobretudo, a vossa iniciativa, no fundo, manterem o espírito da escola vivo, não só quando passam aqui pelos bancos, mas utilizar a escola, de facto, como um local e uma razão para cultivar um espírito de serviço público, independentemente da entidade patronal. A Maria é um bom exemplo disso, ou seja, claramente alguém que busca a melhoria do bem-estar das pessoas, e isso é o serviço público, mesmo que a sua entidade patronal não seja o Estado português. Foi um gosto, Maria. Muito obrigado. Muito obrigada e até breve.